O cenário político internacional ganhou novos contornos explosivos após o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidir convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o encontro. A decisão foi descrita por aliados de Jair Bolsonaro como um movimento cirúrgico que teria colocado Lula em uma situação impossível. A análise mais ruidosa veio de Paulo Figueiredo, um dos nomes mais ativos no ataque ao governo brasileiro a partir dos Estados Unidos da América. Em suas redes sociais, Figueiredo não poupou elogios ao republicano. Trump é realmente um gênio. Ele denuncia a ditadura brasileira e a invasão da jurisdição americana bem na ONU. A fala caiu como gasolina em um ambiente já inflamado. O gesto de Trump não foi apenas um convite protocolar. Ele usou a tribuna da Assembleia Geral da ONU para criticar diretamente o Brasil, acusando o país de interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos e de outros países. Embora não tenha usado o termo ditadura, a mensagem foi clara, o suficiente para dar munição a opositores de Lula e abrir espaço para novas pressões. No discurso, Trump elevou ainda mais o tom. Lamento muito dizer que o Brasil está indo mal e continuará indo mal. Eles só conseguirão se sair bem quando trabalharem conosco. Sem nós, fracassarão, assim como outros fracassaram, afirmou. O recado ecoou não apenas nos corredores de Brasília, mas também nas redes sociais, onde aliados do bolsonarismo celebraram o que consideram uma jogada de mestre. Para Paulo Figueiredo, essa foi a prova de que Lula não tem escolha a não ser sentar-se à mesa de negociação em posição desconfortável. Ele terá que ouvir verdades e negociar algo que não tem como cumprir. Entenderam que a anistia será ampla, geral e restrita? A palavra anistia usada por Figueiredo ressoa diretamente nos debates internos sobre os processos e punições a figuras políticas e militares envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para muitos, na direita, a expectativa é de que esse tema entre de alguma forma na pauta entre Lula e Trump. O Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-presidente, também entrou no jogo. Em suas redes sociais, exaltou a estratégia do republicano. Para quem conhece as estratégias de negociação de Donald Trump, nada do que aconteceu foi surpresa. Ele fez exatamente o que sempre praticou, elevou a atenção, aplicou pressão e, em seguida, reposicionou-se com ainda mais força à mesa de negociações, escreveu. O parlamentar lembrou ainda que dias antes, Trump havia sancionado a esposa de uma das figuras mais associadas a violações de direitos humanos no Brasil, chamando o gesto de recado claro e direto. Eduardo, que desde março vive nos Estados Unidos articulando junto ao governo republicano, ressaltou que o ex-presidente americano terminou o discurso em posição muito mais confortável do que Lula. Ele mostrou-se disposto a dialogar, mas sempre fiel àquilo que sempre defendeu. Os interesses americanos em primeiro lugar. É a marca registrada de Trump. Firmeza estratégica combinada com inteligência política. O presidente Lula, por sua vez, confirmou que aceitará o encontro na próxima semana. Publicamente tentou demonstrar tranquilidade, afirmando que sempre esteve aberto ao diálogo e que vê, na reunião, uma oportunidade de tratar de interesses comuns. No entanto, não deixou de lançar uma linha vermelha. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis, disse em pronunciamento. Essa declaração, embora firme, carrega consigo um peso político significativo. Afinal, o Brasil entra nessa conversa em posição frágil, com a imagem internacional abalada e com pressões internas crescentes. Trump, por outro lado, joga no terreno que domina o da negociação agressiva, onde cria o problema, amplia a tensão e depois se apresenta como a solução. É a tática que seus apoiadores, como Eduardo Bolsonaro, chamam de marca registrada. A leitura desse embate é direta. Trump conseguiu transformar um encontro que poderia ser de cortesia diplomática em uma arena política carregada de simbolismo. Para Lula, a situação é delicada. Se aceitar as críticas de Trump calado, será acusado de subserviência. Se responder com dureza, pode ser interpretado como hostil e fechar portas em um momento em que o Brasil precisa desesperadamente de cooperação internacional. E se tentar equilibrar os dois movimentos, corre o risco de não satisfazer ninguém. Essa equação complexa é justamente o que faz os aliados do bolsonarismo repetirem a palavra gênio
ao se referirem ao ex-presidente americano. Eles enxergam o episódio como mais uma prova da habilidade de Trump em manipular cenários a seu favor, colocando adversários na defensiva e obrigando-os a jogar de acordo com suas regras. Enquanto aliados de Jair Bolsonaro celebram o gesto de Donald Trump, em Brasília, a leitura é bem diferente. O Planalto vê no convite para o encontro e nas críticas feitas na ONU uma clara tentativa de reposicionar os Estados, unidos como árbitro de temas que envolvem não apenas democracia, mas também a soberania nacional. O fato de Trump ter escolhido a tribuna da ONU para criticar o Brasil deu dimensão global a uma disputa que até então se desenrolava em bastidores e redes sociais. Para a oposição interna, isso foi motivo de comemoração. Trump conseguiu dar visibilidade mundial ao que denunciamos há anos, o cerceamento das liberdades. No Brasil e a perseguição política, disparou um senador ligado ao bolsonarismo. A fala reflete o entusiasmo da ala mais radical, que agora vê no republicano uma espécie de porta-voz internacional de suas bandeiras. Paulo Figueiredo, em sua análise, reforçou essa linha de raciocínio. Segundo ele, Lula não terá como escapar da armadilha montada por Trump. O presidente brasileiro terá que se sentar para negociar algo que não pode cumprir. É um jogo em que ele só perde, porque qualquer resposta que dar será explorada, escreveu em tom de vitória. Para os seguidores de Figueiredo, a ideia de que Trump forçou Lula a um beco sem saída virou quase uma palavra de ordem. A cada comentário publicado, a imagem de Lula é associada à de um líder acuado, obrigado a ouvir críticas em um palco internacional onde não tem espaço para contra-ataque. O peso dessa movimentação ficou ainda mais evidente quando Eduardo Bolsonaro decidiu expor seu ponto de vista. O deputado, que vive nos Estados Unidos da América e mantém contato direto com assessores de Trump, destacou que o ex-presidente americano apenas repetiu a fórmula que sempre utilizou em suas negociações empresariais e políticas. Ele eleva a tensão, pressiona e depois aparece como a única saída possível. É assim que ele sempre venceu, é assim que ele sempre negocia. O Brasil agora é só mais um exemplo, escreveu Eduardo em suas redes. A mensagem teve grande repercussão, sendo compartilhada por milhares de apoiadores e gerando debates inflamados na internet. Eduardo ainda foi além ao ressaltar que Trump sancionou a esposa de um dos personagens ligados às violações de direitos humanos no Brasil, interpretando o gesto como um recado direto a Lula e seu governo. Para a base bolsonarista, foi uma demonstração inequívoca de que Trump não fala apenas, mas age. Nos bastidores, a tensão aumenta. Integrantes do governo brasileiro afirmam que não há disposição para aceitar qualquer forma de pressão externa, principalmente quando isso é feito em tom de ameaça. O Brasil não aceita tutelas. Nossa democracia é sólida e nossa soberania é intocável, disse o ministro próximo de Lula. O discurso, porém, contrasta com a realidade. O país enfrenta críticas internacionais em diferentes frentes, desde o campo ambiental até a questão dos direitos digitais e da liberdade de expressão. O que Trump fez, segundo analistas políticos, foi explorar essas fragilidades para se colocar como peça central em um jogo de influência. Ao falar que o Brasil só terá sucesso se trabalhar com os Estados Unidos, o republicano reforçou a ideia de que as alianças internacionais de Lula, especialmente com China e Rússia, são insuficientes, e isso aumenta a pressão para que o governo brasileiro se reposicione. Do lado da oposição, há quem veja nessa movimentação uma chance histórica. Deputados e senadores da base bolsonarista passaram a repetir que Lula terá que engolir um antídoto amargo em Nova York. O presidente brasileiro será obrigado a ouvir críticas que refletem aquilo que a população já sente. Um país travado, sem rumo e isolado, disse um parlamentar de destaque na Câmara. A narrativa é construída de forma a reforçar a ideia de que Trump não apenas venceu o embate político, mas também deu voz ao que os críticos de Lula já vinham denunciando. O fato de a fala ter acontecido em plena ONU aumenta ainda mais o impacto, porque confere legitimidade internacional ao discurso. A grande incógnita é como Lula reagirá quando se sentar à mesa com Trump. Aceitar o encontro já foi interpretado como uma vitória diplomática para os republicanos. Agora, resta saber se o brasileiro tentará contra-atacar, apresentando dados sobre
a economia. Projetos sociais e parcerias internacionais, ou se adotará a estratégia de minimizar os atritos em nome de uma relação pragmática. O problema é que qualquer uma dessas opções pode ser explorada politicamente pelos opositores. Se responder com números, será acusado de tentar maquiar a realidade. Se ficar em silêncio, será chamado de submisso. E se reagir com dureza, corre o risco de romper um canal que ainda pode ser útil em questões comerciais e diplomáticas. Em qualquer cenário, Trump aparece como o grande articulador, reforçando a imagem que seus aliados tentam consolidar, a de um líder que dita as regras do jogo. Esse impasse é o que alimenta a polêmica nas redes sociais e nas rodas de conversa. Para os apoiadores de Bolsonaro, a movimentação de Trump foi um xeque-mate político. Já para o governo brasileiro, trata-se de uma provocação perigosa que precisa ser administrada com cautela. O mundo, entretanto, observa, e cada palavra dita na próxima semana poderá definir não apenas a relação entre Brasil e Estados Unidos, mas também o futuro do próprio Lula no tabuleiro internacional. A estratégia de Donald Trump de convidar Lula para o encontro não pode ser vista como um gesto isolado. Nos corredores da política internacional, especialistas já apontam que o republicano está, na verdade, usando o Brasil como peça em um tabuleiro muito maior, o de sua própria campanha e da reafirmação do poder americano no cenário global. O discurso duro na ONU, seguido do convite para sentar à mesa. É típico do estilo de Trump criar tensão máxima, desestabilizar o adversário e, em seguida, oferecer a si mesmo como a única solução. É exatamente isso que levou Paulo Figueiredo a exaltar o gesto como genial, destacando que Lula se vê agora obrigado a negociar em uma situação extremamente desconfortável. Ele não tem como sair dessa sem perder. Qualquer reação dele será interpretada como fraqueza ou submissão, comentou Figueiredo, que vem atuando como um dos principais articuladores da narrativa contra o governo brasileiro no exterior. O governo brasileiro, por outro lado, insiste em manter um discurso de soberania. Lula deixou claro que está disposto a dialogar, mas reforçou: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. O problema é que, no campo da política internacional, frases de efeito raramente bastam. Enquanto Trump joga no campo da pressão política e simbólica, Lula se vê obrigado a defender um país que enfrenta dificuldades econômicas, questionamentos ambientais e uma polarização interna que fragiliza sua imagem perante o mundo. É justamente essa vulnerabilidade que a oposição explora. Para senadores alinhados ao bolsonarismo, o encontro já é um desastre anunciado. Trump chega para negociar com cartas na mão. Lula chega acuado, sem força e sem moral para impor condições, declarou um parlamentar da direita. Essa assimetria entre os dois líderes abre espaço para especulações ainda mais intensas. Nos bastidores de Brasília, cresce a preocupação com os efeitos práticos de uma eventual aproximação entre Trump e setores da oposição brasileira. A presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, atuando diretamente em articulações com o ex-presidente americano, é vista como um sinal claro de que a direita brasileira encontrou um aliado estratégico. O deputado, em diversas ocasiões, não escondeu que sua missão é construir pontes políticas que possam enfraquecer Lula no cenário internacional. Esse movimento, que já era interpretado como lobby de bastidores, ganhou proporções maiores após o discurso de Trump na ONU. Agora, a narrativa é pública, aberta e difícil de ser ignorada. O choque de narrativas também gera repercussões dentro do próprio Brasil. Para os apoiadores de Lula, o convite é uma armadilha. Para os opositores, é a chance de expor a fragilidade do presidente em um momento crucial. A opinião pública observa, atenta, cada movimento. E, como em uma partida de xadrez, cada palavra dita na reunião da próxima semana pode se transformar em um lance decisivo. A dificuldade para Lula é que ele não tem margem para erros. Qualquer deslize pode custar caro, tanto em termos de imagem quanto em relações diplomáticas. O Brasil, que busca se firmar como potência emergente e líder regional, corre o risco de sair ainda mais enfraquecido se a reunião com Trump não render resultados palpáveis. O convite de Trump e as palavras duras na ONU transformaram o encontro com Lula em um dos momentos mais aguardados da política internacional recente. De um lado, um ex-presidente americano que domina a arte da pressão,
e já deixou claro que pretende impor sua agenda. Do outro, um presidente brasileiro que insiste em reafirmar soberania, mas que chega à mesa com a missão de provar que ainda tem peso no tabuleiro global. Entre os dois paira a desconfiança, a disputa de narrativas e a pressão de aliados e opositores. Para os bolsonaristas, o jogo já está decidido. Trump colocou Lula em xeque, expôs fragilidades e mostrou ao mundo quem dita o ritmo. Para o governo brasileiro, resta a difícil tarefa de transformar o encontro cercado de armadilhas em uma oportunidade de diálogo. O resultado dessa reunião pode definir não apenas a relação entre Brasil e Estados Unidos, mas também o rumo da política interna. Se Lula resistir, poderá recuperar prestígio. Se ceder, será cobrado em casa como nunca antes. O mundo observa, a oposição celebra e a base governista segura a respiração. A mesa está posta a menos e dela pode sair o capítulo mais decisivo da disputa entre Trump e Lula, com consequências que ecoarão por muito tempo na política brasileira.